Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história, mais um bate-papo sobre história, sobre o 7 de setembro. Hoje, 7 de setembro de 2020, 198 anos da proclamação da independência, às margens do Riacho Ipiranga, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Será que foi assim? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. O príncipe Pedro, futuro Dom Pedro I, que às margens do Riacho Ipiranga, olha só o quadro aí, observem o quadro do Pedro Américo. Esse quadro pintado em 1888, a pedido do Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I. Portanto, num outro contexto histórico, uma bela obra de arte, um grande quadro, chama-se Independência ou Morte, ao Grito do Ipiranga. Inclusive, esse quadro está sendo restaurado pela USP, pertence ao Museu Paulista, o Museu da Independência, e que será reaberto em 1800, a loucura, né? Em 2022, nos 200 anos da independência do Brasil. Nós estamos hoje, 7 de setembro de 2020, 198 anos da independência. Muito bem, esse quadro é maravilhoso, é um quadro histórico. Vocês estão ouvindo aí, ó, se tiver barulho da rua, o litoral está bombando de turistas, o trânsito está uma loucura, né? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse que está nascendo aqui nesse processo de independência como nação e assim por diante, né? Deixando de lado esse negacionismo, essa falta de empatia, praias lotadas, etc., vamos continuar falando sobre a independência do Brasil, que estaremos falando também sobre os dias atuais. Então esse quadro maravilhoso é um quadro, é uma fonte histórica, mas toda fonte histórica você precisa justamente observar esses fatores, quando foi produzido, por que foi produzido, em que contexto e assim por diante. Essa obra do Pedro Américo, portanto, é de 1888, 60 e poucos anos após o fato que ocorreu às margens do Riacho Ipiranga. Esse quadro que eu aprendi como sendo uma verdade, né, lá nos tempos da educação básica. Por isso que a educação básica é importante até no ensino da história. Mostrar que a história é feita pelo homem, a história é cíclica, e nós temos vários fatos importantes. Esse período da independência do Brasil é muito estudado na historiografia brasileira e sempre com documentação nova que acaba mudando, né, várias perspectivas em relação a esses fatos. Muito bem, vamos falar do processo. A independência do Brasil foi um processo que acabou se iniciou-se em 1807, quando nós temos a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Eles vão chegar aqui ao Brasil em 1808, mas final de 1807, fugindo das tropas napoleônicas que estão invadindo Portugal, bloqueio continental. O Dom João, que na verdade não era Dom João, era o príncipe regente, o João, já que a rainha de Portugal era a Dona Maria, sua mãe. A Dona Maria estava afastada por problemas de saúde, conhecida como a Dona Maria a Louca, tinha problemas mentais. E o que acontece? Agora passando o carro do ovo, né? Mas vamos lá, vamos continuar no nosso papo aqui, sobrevivendo a esta gravação. Muito bem, a Dona Maria a Louca,
ela estava afastada por problemas mentais e o João estava comandando Portugal. Teve o apoio da Inglaterra, daí eles vieram para o Brasil, fugindo, portanto, dessa invasão napoleônica. Chegaram a Salvador, antiga capital do Brasil, e depois foram ao Rio de Janeiro. Assim que chegou ao Brasil, teve o decreto de abertura dos portos às nações amigas. É um passo importante para esse processo de independência. Por quê? Porque nesse momento rompe-se o pacto colonial. O que era o pacto colonial, professor? Pacto colonial, Brasil só podia negociar com a metrópole, Portugal. A partir desse momento, o Dom João está dando o quê? Liberdade de comércio, desde que seja com as nações amigas. Diga-se de passagem, Inglaterra, a principal nação na época que o Napoleão estava querendo tirar esse posto da Inglaterra através do Império Napoleônico, etc., através do bloqueio continental. Muito bem. É um passo para o comerciante brasileiro, é um passo para pensar numa construção de algo nacional, de algo de uma nação, de algo do Brasil, desse espaço, não sendo mais simplesmente uma colônia de exploração. Muito bem. Dom João, com todos os nobres, acabam se estabelecendo no Rio de Janeiro, ele acaba tendo paixões, a Dona Carlota nem tanto, a sua esposa, mas ele, pelas terras brasileiras. Basicamente o Brasil deixa de ser colônia, oficialmente em 1815, com o decreto que eleva o Brasil à condição de nação, Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves, sul lá de Portugal, um local muito, muito bonito. Tá, Brasil faz parte do reino agora, não é mais uma colônia, mas o rei, né, daqui a pouco será rei, ele se encontra no Brasil, ele governa a partir do Brasil. Então, simbolicamente, Portugal passa a ser o quê? Uma espécie de colônia, né? Não uma colônia de exploração, mas uma espécie de colônia. Em 1816, nós temos a morte da Dona Maria, 1816, aí depois, 1818, a coroação, aí agora sim, Dom João VI, o rei de Portugal, governando o reino de Portugal a partir do Brasil. É claro, as tropas napoleônicas não estão mais em Portugal e é claro que os portugueses querem a volta do seu rei. Que absurdo, né? Que absurdo. O nosso governante lá no Brasil, que era a nossa colônia, que não é mais nossa colônia, etc. 1820 vai estourar uma revolução na cidade do Porto, a Revolução Liberal do Porto, diante de todos esses fatos, dessas indagações, né, dos portugueses. Essa Revolução Liberal dará início a uma Assembleia Constituinte, a elaboração de uma Constituição, e eles pedem o retorno imediato do rei a Portugal e que o Brasil volte à condição de colônia de Portugal. O que acontece? Dom João está amando as terras brasileiras e não está a fim de voltar. Mas aí a pressão torna-se muito, muito forte. O que acontece? Dom João acaba regressando em 1821 e deixa o seu filho aqui, o Pedro com 23 anos, o Pedro para tomar conta do Brasil. Ou seja, o filho fica aqui para tomar conta do Brasil. Tá? Lembrando que história tem várias vertentes, eu não quero que vocês também fiquem só nessa questão caricata que tem do Dom João, do Dom Pedro I, etc., né? E também nada de decoreba, sempre uma história crítica em relação a essa nossa formação. O que acontece? Aí também, quando Dom João chega a Portugal, ele tem que jurar a Constituição, e há uma pressão muito forte para que Dom Pedro I retorne a Portugal. Aí começa também, não é Dom Pedro I, Dom Pedro I é pós-independência, mas eu já chamei de Dom Pedro I, o príncipe regente, retorna a Portugal juntamente com sua família e o Brasil volte a ser colônia. O que acontece? Em 1822, no dia 9 de janeiro,
o Pedro, o príncipe regente, é o dia do fico, ele anuncia no Rio de Janeiro, anuncia publicamente, se é para o bem da nação eu fico, etc. Anuncia ao povo que eu fico, né? Avisa o povo que eu estou ficando, que eu fico, né? E ele fica, ele fica no Brasil, né? O que acontece? Aí começa também já esse processo de independência, que você, se você pensar também, há um acordo, há uma união da elite brasileira, a historiografia sempre ela retrata isso. Por que que o Brasil era, nós tivemos vários conflitos durante esse período e antes desse período, luzes jogadas pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, e o Brasil continuou unificado como um território, porque não houve a fragmentação. Uma das respostas é justamente a nossa velha elite, mais do mesmo, do mesmo, do mesmo, do mesmo. A elite, ela está interessada justamente o quê? Na manutenção da escravidão. Há um pacto em torno o quê? Da manutenção do trabalho escravo, que era a base da economia. Para vocês terem uma noção, na América Espanhola, nós tivemos várias independências, luzes do Iluminismo, e esses países já se tornaram república. O Brasil continuará sendo uma monarquia e com trabalho escravo. E nesses outros países nós já temos o quê? Nós já temos o fim da escravidão. O Brasil só em 1888 acaba com a escravidão, em 1889 torna-se uma república. Aí nós temos vários conflitos, é claro, nós temos aqueles que queriam que o Brasil permanecesse como uma colônia, os portugueses, comerciantes portugueses estavam no Brasil, e aqueles que lutavam realmente pela independência, mesmo se fosse para continuar com seus interesses financeiros e desumanos em relação à escravidão. Vou falar de uma figura importantíssima que tem a ver com 7 de setembro, que é a Dona Leopoldina. Em agosto de 1822, o que acontece? O Dom Pedro I ele vem numa missão ao estado de São Paulo, a província de São Paulo, a província de Piratininga, para quê? Para apaziguar, né? Para acalmar os ânimos em relação a essa briga que o Brasil volta a ser colônia, tinham muitos radicais. Ele vem para fazer esse jogo político e deixa a Dona Leopoldina, sua esposa, como princesa regente do Brasil. A Dona Leopoldina, ela que estará, então será a primeira governante do Brasil, se a gente já considerar o Brasil aí já no caminho da independência. Por pouco tempo, né, agosto e setembro de 1822, ela que irá conduzir esse processo de independência. Ela irá fazer, inclusive no dia 2 de setembro de 1822, a reunião do Conselho. Esse Conselho que tem a presença do José Bonifácio, outro nome importantíssimo, José Bonifácio, lembra Santos, lembra aqui Baixada Santista, outro nome importantíssimo, o Patriarca da Independência, ela que assinará a carta, a decisão desse Conselho e enviará ao Pedro, ao príncipe, ao seu marido. A outra personagem também que eu acho interessantíssima nesse processo de independência é o Cipriano Barata, que passou boa parte de sua vida preso. Ele foi um dos responsáveis por um dos primeiros jornais do Brasil, Sentinela da Liberdade. Ele foi deputado representando a Bahia nas Cortes Constituintes, um radical. Realmente vale a pena depois ter uma aula sobre o Cipriano Barata. Muito bem, voltando à questão da Dona Leopoldina, então ela fica no Rio de Janeiro, e ela recebe as notícias, né, que chegam, inclusive através de um brigue, chega a notícia de que as cortes portuguesas, de que Portugal, que a coroa portuguesa, está exigindo o retorno tanto do príncipe quanto da princesa e toda a família, e que o Brasil volte a ser colônia. Ela reúne o conselho e envia uma carta ao seu marido, o Pedro. O Pedro que estava aprontando, além de jogo político, estava aprontando na Baixada Santista. Aqui na Baixada Santista, ele estava com a Marquesa de Santos, etc, etc. Ele sobe no dia 7 de setembro a serra,
Hoje é feriado de 7 de setembro, o pessoal lotou a praia, tá aí o congestionamento. Ele sobe a serra numa mula, não naquele cavalo lá que está no quadro do Pedro Américo, ele sobe a serra, segundo os relatos, a 8ª parada dele, por causa de uma tremenda de uma dor de barriga, lá às margens do Riacho Ipiranga. Ele está lá fazendo as suas necessidades. E ele acaba recebendo 2 mensageiros dos Correios, né? Essa viagem demorava do Rio de Janeiro até São Paulo. A carta do dia 2 de setembro, ele recebe no dia 7 de setembro, ok? 5 dias aí. Então, por volta das 4h da tarde, ele recebe a carta, principalmente da dona Leopoldina, que eu vou ler um trecho para vocês, na qual ela fala que o Conselho já havia determinado o quê? Que o Brasil lutasse pela independência. E a carta fala o seguinte, que o Pedro irá ler as margens do Riacho Ipiranga, numa tremenda dor de barriga, né? Não deixa de ser simbólico também. E o pessoal lá tudo sujo, né? Da subida da serra, etc. Não naquela glória do quadro maravilhoso do Pedro Américo. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1822. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários, até há portugueses revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente. O Conselho de Estado vos aconselha a ficar. O Conselho de Estado que foi presidido pela dona Leopoldina. Uma grande mulher, uma mulher forte, não é aquela mulher frágil, né, que aguentou essas loucuras do seu marido e conduziu esse conselho. Vamos lá. O Conselho de Estado vos aconselha a ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraça se partimos para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo mesmo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Dom João está tendo que seguir a Constituição, né? E não é mais um, né, vamos falar assim, um rei absoluto. O Brasil será em vossas mãos um grande país. Isso aqui são trechos, tá? A carta é bem maior do que isso. O Brasil vos quer para seu monarca, com vosso apoio ou sem vosso apoio. Ele fará sua separação. Aí ela termina a carta falando assim: já disseste aqui no Rio de Janeiro, já disseste aqui o que ireis fazer em São Paulo. Você já falou aqui para mim o que você irá fazer em São Paulo. Fazei, pois. Assim ela termina a carta. Então, fazei, né? Faça o que você falou que ia fazer aqui, ou seja, a independência, né? A partir desse momento, a independência do Brasil. Dizem que a frase independência ou morte foi dita, mas não naquele contexto do grito, independência ou morte, foi dita justamente a partir de agora iremos lutar ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O hino da independência, inclusive, composto pelo Dom Pedro I, né? Quem acha que Dom Pedro I era um... Nós temos várias correntes historiográficas sobre Dom Pedro I, né? Ele é danadinho também, bem danadinho, né? Mas é bom você observar todos os lados. Mas eu gostaria de salientar nesse 7 de setembro, essa grande mulher, a dona Leopoldina. E viva as mulheres, e viva o Brasil, viva a nossa nação, que busca ser uma nação realmente. Ok? Abraços, até a próxima aula, até o nosso próximo bate-papo. Hoje aqui meio improvisado mesmo, celular, etc, é mais um bate-papo mesmo. Abraços, fiquem em paz. Que país é este?